Se você ainda está decorando o nome de fármacos, você está perdendo realmente o que a farmacologia ensina. A farmacologia não é decorar nome de medicamentos. A farmacologia é entender mecanismo de ação. Se você entende mecanismo de ação, você consegue compreender 3 principais coisas. A primeira, o efeito terapêutico. Então, o efeito terapêutico a gente consegue obter sempre através do mecanismo de ação. Outro efeito que a gente consegue pensar e já prever é o efeito tóxico ou efeito adverso, que vem muitas vezes do mecanismo de ação. E o outro efeito, um dos mais importantes, são as famosas interações medicamentosas. Porque as interações medicamentosas, elas podem ser tanto pelo mecanismo de ação, a famosa farmacodinâmica, como pode ser pela farmacocinética. Mas entendendo o mecanismo de ação, a gente consegue compreender, então, efeito terapêutico, efeito tóxico ou efeito adverso e interações medicamentosas que podem vir por esse mecanismo de ação. Como, por exemplo, a gente tem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Famosa, fluoxetina, sertralina, escitalopram, citalopram, são medicamentos que inibem a recaptação de serotonina. Não sei se vocês lembram, mas vamos lembrar como que isso acontece. Então nós temos aqui o neurônio pré-sináptico e aqui nós temos o neurônio pró-sináptico. No pré-sináptico, nós temos a produção de neurotransmissores que serão liberados aqui para ligar nos receptores dos neurônios pós-sinápticos. O que acontece? Quando sobra neurotransmissores, né, porque a produção de neurotransmissores é até maior do que de receptores, a grande maioria volta para o neurônio pré. Isso é recaptação. Os inibidores seletivos da recaptação, eles bloqueiam essa recaptação. Dessa forma, a gente aumenta a concentração de serotonina na fenda. E esse aumento de serotonina já resolve muitos dos nossos problemas. Como eu já falei, efeito terapêutico. Se a gente aumenta a serotonina, o que acontece? Melhora o humor, melhora o sono, diminui a ansiedade, diminui a depressão. Isso já explica o porquê que esses inibidores da recaptação de serotonina, eles são ao mesmo tempo indicados para a ansiedade e indicados para a depressão. Agora, em relação ao efeito adverso, caso a concentração de serotonina seja muito alta, eu posso ter, por exemplo, síndrome serotoninérgica, ou também pode acontecer algumas vezes de insônia, outras vezes de disfunção sexual. Então isso vem do aumento da serotonina. Em relação às interações medicamentosas, se eu pego o inibidor seletivo da recaptação de serotonina e junto, por exemplo, tomo ele ao mesmo tempo com o tramadol é um medicamento utilizado para ansiedade, né? Ele é um opioide. E ele também aumenta a serotonina. Então a gente vai ter aumento de serotonina vindo dos inibidores seletivos da recaptação e do tramadol. Vai ter síndrome serotoninérgica, confusão, excitação do sistema nervoso central, né? Então, queria que vocês compreendessem, então, que pelo mecanismo de ação a gente conseguiu prever aqui, ó, efeito terapêutico, interações medicamentosas e efeito tóxico. Vamos ver um outro exemplo. Vamos pensar agora nos inibidores seletivos. Vamos pensar agora nos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Aí agora a gente já tem venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, são esses principais medicamentos. Agora, aquela recaptação que a gente falou está sendo bloqueada tanto da serotonina quanto da noradrenalina. Bom, em relação aos efeitos terapêuticos da serotonina, vão ser os mesmos do inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Mas agora a gente tem noradrenalina. O que a gente tem que esperar desse paciente? Uma melhor atenção, um melhor foco, menos sono, vai ficar mais motivado, vai ficar mais acordado. Então, pensando nos neurotransmissores, a gente pensa o efeito terapêutico. Mas agora em relação à reação adversa desse medicamento, ao efeito tóxico desse medicamento, em relação à reação adversa vindo da serotonina, a mesma coisa, né? Muitas pessoas podem ter insônia, muitas pessoas podem ter disfunção sexual, tá? Vindo da serotonina. Mas em relação à noradrenalina, o que vai acontecer? Principalmente aumento de pressão arterial, aumento de temperatura corporal. Então, sabendo o mecanismo de ação, a gente consegue prever as reações adversas, os efeitos terapêuticos e as reações de interações medicamentosas. Nesse caso aqui, se a gente também interagir com tramadol,
também vai ocorrer a síndrome serotoninérgica. Se a gente reagir, imagina uma pessoa tomando uma venlafaxina, mas tomando uma Ritalina, né? A gente vai ter um boom de noradrenalina e de serotonina, e ao mesmo tempo de dopamina que tá vindo agora da Ritalina. E isso pode deixar a pessoa com uma excitação do sistema nervoso central muito grande. Então, o mecanismo de ação é uma chave muito importante para que a gente consiga, né, estabelecer esses critérios de efeito terapêutico, efeito adverso e de interações medicamentosas. Então, pessoal, temos mais 4 tópicos para conversarmos aqui, mas antes de mais nada quero me apresentar. Sou a professora Carolina, aqui da Oragedu. Se você já segue a gente, se você já estuda farmacologia com nós, deixa seu like, deixa seu comentário. Mas caso você não conheça o nosso conteúdo, não conheça nosso instituto, assista até o final. Se valer a pena para você, se inscreva no nosso canal, deixe também o seu comentário. Continuando aqui, então, pessoal, que a gente estava falando, lembra que eu falei dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina? Nós temos a duloxetina. A duloxetina está tão famosa hoje em dia, é o medicamento mais novo no mercado. E esse aumento da noradrenalina é tão importante porque ela consegue inibir a transmissão para as fibras nociceptivas, que são as fibras responsáveis por causar dor. Dessa maneira, esse medicamento, além de ser indicado para ansiedade, para depressão, ele é indicado muito hoje em dia para dor crônica. Então, o mecanismo de ação dele indica, né, deixa bem claro pra gente a indicação para o tratamento da dor crônica. Um outro exemplo que a gente tem muito utilizado são os famosos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos, o que acontece com ele? Ele vai ter um aumento aqui do GABA, que é o nosso neurotransmissor inibitório. Quando a gente aumenta a GABA, os benzodiazepínicos aumentam o influxo de íon cloro. O cloro, ele é negativo. Então ele deixa as membranas do neurônio internas, as membranas internas do neurônio negativas. Assim a gente diminui o potencial de ação. Dessa maneira, a gente diminui a ansiedade, a gente consegue fazer com que o paciente tenha um sono melhor, né? Então, por esse motivo, os benzodiazepínicos, eles são muito utilizados para diminuir a diminuição da ansiedade. O problema é que o aumento do GABA não vem só de benzodiazepínicos. Uma pessoa, por exemplo, que toma uma bebida, pode ser uma cerveja, pode ser uma vodka, tanto faz, também a gente tem aumento de GABA. Então, se a gente aumenta o GABA pelo etanol, se a gente aumenta o GABA pelos benzodiazepínicos, a gente tem interações medicamentosas de sinergismo, podendo dar uma parada cardiorrespiratória, né? O GABA, por exemplo, ele não vem só do benzodiazepínico, como eu já falei, também dos barbitúricos, que são anticonvulsivantes, de um fitoterápico, como por exemplo uma maracujina. Então nós temos que pensar em interações medicamentosas, em sinergismo, pensando que quando tem um aumento de um mesmo neurotransmissor. Então isso é bem importante. Então quero que vocês percebam essa diferença, que não vale a pena decorar nome de medicamento. Vale a pena você primeiro entender sobre neurotransmissores, entender sobre receptores e entendendo o mecanismo de ação, você vai compreender muito fácil o efeito terapêutico, as interações medicamentosas e as possíveis reações adversas. Deu para compreender o quanto isso é importante? Isso é tão importante que nesse momento o teu cérebro consegue compreender que a farmacologia deixa de ser uma decoreba e passa a ser raciocínio clínico. Então, pessoal, deixem de decorar medicamentos, deixem de pensar que farmacologia é decoreba. Farmacologia não é decoreba. Farmacologia é entender, principalmente, primeira coisa, fisiologia do organismo, depois a fisiopatologia da doença e, consequentemente, o mecanismo de ação do medicamento. A farmacocinética é extremamente importante também, porque a gente tem que pensar que o mecanismo de ação é único. Para sempre será aquele. Mas o caminho que ele faz no organismo é da gente. Então a quantidade que ele vai ser absorvido, distribuído, metabolizado, excretado, depende muito do organismo exposto. E esse organismo exposto vai fazer com que o mecanismo de ação seja mais intenso ou menos intenso. Então temos que entender tudo isso para não decorar farmacologia, e sim aprender farmacologia. Obrigada por acompanhar a gente e te vejo no nosso próximo vídeo.